Olá, pessoal! Bem-vindos aí a mais uma live com Henrique Teixeira. E aí, tamanho é documento? O que é melhor? Uma lista de 1.000 contatos de e-mail ou uma lista de 100.000 contatos de e-mail? Meu nome é Henrique Teixeira, trabalho com inteligência de negócios digitais. E se você está chegando aqui para ver esse vídeo, essa live ao vivo, é porque você está nesse jogo, você tem talvez um negócio, você trabalha com marketing digital e esse é um tema extremamente importante que muita gente tem deixado de analisar de acordo com as mudanças aí mais recentes das plataformas. O Facebook está mudando muito esse final de ano e eu resolvi fazer essa live aqui dentro dos programas que nós sempre fazemos todas as segundas-feiras de tarde para poder comentar com vocês um pouquinho com a audiência que tem seguido aí fielmente um pouco dos aprendizados que eu estou tirando nesses últimos meses, mas particularmente nesse último mês, com relação à gestão de audiência. Tenho certeza que isso aí vai ajudar muita gente a reformular aí as estratégias. Bem-vindo, Gustavo Maciel. Tudo bem, Gustavão? Essa live, ela é uma live bem planejada, porém um pouco diferente das outras. Eu estou no meio do campo de batalha, estou gravando aqui módulos novos para o Tráfego Descomplicado, esse curso que nós acabamos de iniciar. Bem-vinda aí, Jéssica. Hoje temos um encontro marcado mais de tarde, né, na aula inaugural do curso. E preparando o material aqui para poder falar com o pessoal que acompanha aqui as nossas mídias, eu resolvi mudar de última hora o tema da live de hoje, porque eu entendo que falar de tamanho de lista para quem está trabalhando com negócios digitais, com tráfego, com construção de lista, vai fazer muita diferença e pode ajudar muita gente a sair de um beco sem saída. E é uma coisa que eu vou tratar com muito carinho com os meus alunos, com as pessoas que estão lá no Tráfego Descomplicado, mas eu resolvi, só esse pequeno recorte eu resolvi abrir, porque eu tenho certeza que pode ajudar a todo mundo mesmo que faz trabalho de tráfego, mesmo que você já tenha muita experiência, ou mesmo se você esteja iniciando, essa reflexão que é baseada em dados práticos, que eu estou vendo das contas dos meus clientes, eu estou vendo aqui no campo de batalha, aqui nas campanhas que a Odisseia, né, nossa equipe, que a gente tem desenvolvido, e mudou muito a minha forma de trabalhar, a maneira que a gente tem feito o trabalho de tráfego, também em função desse raciocínio. Então, nessa live, eu vou mostrar para vocês por que tamanho é documento com relação à construção de audiência, a captura de leads, para poder gerar performance, gerar resultado, mas é de uma forma diferente do que a maioria das pessoas pensa. E aí, eu não sei se vocês estão vendo a enquete. Se você está vendo essa live aí, está ao vivo vendo a live, por favor, se apresenta, dá um ok, ou uma carinha feliz, ou uma carinha chateada, e não deixa de se apresentar, de falar que você está ao vivo. Vocês me escutam bem? Tá boa a transmissão? Maravilha, maravilha, Gustavo. Isso aí. Preciso só de um feedback de vocês para saber se está tudo bem a transmissão, porque aí eu vou dar sequência aqui no conteúdo. Então, se vocês têm interesse de escutar um pouquinho sobre essa experiência nossa com relação a listas, tamanho de listas e como fazer gestão de audiência e construção de tráfego para listas de tamanho diferente, isso faz sentido aí para a turma que está ao vivo agora e para quem está vendo a gravação depois dessa live, porque eu sei que tem uma turma muito boa que assiste a live depois, no formato de vídeo. Maravilha, Marcelo, bem-vindo aí. Ok, então tá bom. Já que está tudo ok, vou dar sequência. É o seguinte. Pessoal, quero saber, está aparecendo aí uma enquete? Eu fiz uma enquete antes de iniciar aqui o trabalho, não sei se apareceu para todo mundo, mas eu vou fazer agora em formato de comentário. Olha só, o que vocês preferem? 1.000 contatos em uma lista ou vocês preferem 100.000 contatos em uma lista? E aí, para a brincadeira ficar legal, eu vou pedir para quem preferir 1.000, curte 1.000. Quem preferir 100.000, curte 100.000, tá? Não ficou uma em cima da outra, não, mas aí vai dar para a gente poder fazer essa brincadeira. E aí eu vou continuar aqui a conversar com vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar isso imediatamente nos negócios. É o seguinte, eu sou meio old school, né? Eu como outros caras aí que se formaram fazendo tráfego, eu curto muito essa coisa de recorde, de fazer tráfego pra caramba, de quebrar a banca aí, comprando lead, e já teve época até de eu conseguir derrubar servidor de e-mail, foi ótimo. E é muito comum, gente que entra nesse negócio de marketing digital, sempre pensar em tamanho de lista. Teve agora a Fórmula nesse final de semana, eu não fui no Fórmula, não costumo ir no Fórmula, respeito quem vai, eu acho que é um evento super
importante do mercado e reconheço tudo que o Érico já fez para o mercado, mas eu escolho não ir no Fórmula por alguns motivos que envolvem uma forma de trabalho que a gente tem aqui na Odisseia, mas também envolve uma questão de gestão de energia. A gente tem feito um trabalho muito de fundo, estratégico, montando algumas plataformas que ainda não estão prontas para poder ir para o mercado, mas a gente está desenvolvendo, além do curso, né, o Tráfego Descomplicado, as outras coisas que eu tenho desenvolvido com os meus clientes, e aí não tem sobrado muito tempo para eventos. Mas por que eu estou citando Fórmula? Porque lá no Fórmula é muito comum as pessoas elas reconhecerem em que nível de jogo umas as outras estão por algum vocabulário comum. Primeiro, essa questão do 6 em 7. Muita gente fala assim, ó, 6 em 7. Você já faturou 6 em 7, que é o quê? 100 mil reais ou mais, né? 6 dígitos em 7 dias. Ou 7 em 7. E aí você tem a galera mais avançada do mercado que fala em termos de 7 em 1. Eu já fiz todos esses faturamentos, já fiz 7 em 1 também, que é R$1 milhão em um dia. E aí você tem o 7 em 1 with lasers. Vou brincar aqui com vocês, com laser, with lasers. 7 em 1 with lasers é quando você fatura 7 dígitos em 1 hora. Também já fiz isso aí, em alguns lançamentos aí com clientes. E isso é uma forma de você mapear como que a pessoa está jogando. E ao passar do tempo eu comecei a perceber que isso gera alguns equívocos na hora de fazer algumas análises e alguns raciocínios estratégicos para poder preparar seu trabalho de tráfego. Por exemplo, as pessoas associam um resultado escalado, né, de, por exemplo, um faturamento grande com uma lista grande. Então todo mundo pensa assim, para eu poder fazer aí, vamos supor que eu tenho um produto que o ticket dele é 997. E a taxa de conversão média do mercado, todo mundo fala que em média uma lista converte 1%. Esse número está furado, tá? Esse número ele mudou muito nos últimos anos, mas as pessoas ainda raciocinam usando ele como referência, mas é um equívoco. É igual a gente falar que o sol se põe às 6 da tarde. Mentira, o sol se põe ou antes ou depois na maior parte do ano. Tem 1 ou 2 dias que ele se põe às 6 da tarde exatos, né? Agora, por exemplo, a gente está com o sol se pondo muito mais tarde. Quando você está no inverno, se põe muito mais cedo. Mas beleza, o pessoal fala assim, se eu tenho uma lista de 100 mil pessoas, num ticket de R$997, e converte 1%, ou seja, 1% dessa lista vira clientes, eu vou ter por volta aí de 1.000 clientes que vão estar comprando um curso a R$997, e aí, isso aí vai me dar um faturamento de 7 em 7, ou etc. Vai falar, a pessoa vai colocar o que ela quer, né? Quem me acompanha, quem está acompanhando o trabalho da Odisseia, esse trabalho sério de inteligência de negócios digitais, que já tem bastante tempo que a gente se reposicionou, não tem feito um trabalho só de tráfego. Tráfego é uma parte importante, mas ela só funciona se é associada à inteligência de negócios digitais, que é uma coisa muito mais sofisticada e tem a ver com toda a tempestade que está chegando. Se você quer saber mais sobre a tempestade, acompanhe as outras lives, acompanhe que eu tenho mais conteúdo sobre essa não é nem previsão, é uma tendência de mercado que está se confirmando, que eu estou antecipando, e eu já tenho trabalhado para poder, vamos dizer assim, lidar com ela do jeito competente, maravilhoso, e a boa parte do mercado não sabe o que está acontecendo. Agora, quem está nesse jogo, que faz esse tipo de raciocínio, exatamente está deixando de ver um detalhe. O Marcelo começou a cantar uma pedra, e aí eu vou aproveitar o comentário dele e aprofundar, tá? Uma lista gigante que não compra não é legal. Exatamente, uma lista gigante que não compra não é legal. Agora, mais do que isso, olha só que interessante. O esforço que a gente tem para gerar tráfego e montar uma lista de 100 mil pessoas, ele é bem considerável. Você tem várias opções de fazer isso. Principalmente nesse mercado que nem todo mundo está interessado em realmente trabalhar com o valor real. Eu tenho trabalhado muito isso, ensinado muito quem está comigo a entender a diferença de aumento de valor percebido e valor real. Não é o tema da live de hoje. Tem outras lives e no próprio curso eu aprofundo muito sobre isso. Não vou falar sobre isso agora, mas é diferente. E o que eu quero dizer? Se você não trabalha com valor real e quer montar uma lista de 100 mil contatos, você vai ter que fazer um esforço muito grande. E o que você entende por esforço? Esforço significa dinheiro mais tempo. Né? Pronto, é dinheiro mais tempo. Esforço grande em dinheiro mais tempo. E o esforço de você poder fazer a conversão de 1% de uma lista de 100 mil contatos para comprar um produto, que pode ser um produto digital, enfim, mas vamos trabalhar com um produto,
de R$ 997, ele é bem grande, é bem grande. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que tem um bocado de gente que não está sendo escutado, você está conversando com um monte de gente que você não está prestando atenção, quer dizer que você está trabalhando num jogo mais de números, grandes números, mas não as pequenas histórias, e quem compra são sempre as pequenas histórias. Eu vou repetir porque isso parece uma coisa meio geral, meio assim, só por superficial, mas é extremamente profunda. E se você entendeu, por favor, curte ou se manifesta, porque eu preciso que quem está aqui ao vivo ou quem vai ver o vídeo entenda. Os grandes números, eles podem gerar essas análises que a gente vê nos eventos, que a gente conversa sobre elas são todas válidas, mas quem compra são as pequenas histórias. Por exemplo, esse final de semana eu estou passando por um momento pessoal muito especial, que eu estou precisando de rever meu orçamento familiar, uma série de questões que agora não convém abrir, mas que eu já estou num processo aqui de estruturação aqui da minha família de uma maneira diferente. Uma das coisas que a gente está fazendo é no orçamento familiar. E uma das coisas que a gente está fazendo é a priorização do que a gente compra, do que a gente não compra, planejando o que a gente quer fazer. Toda vez que alguém puxa um cartão de crédito e vai comprar, independente se foi para um gatilho mental de antecipação, ou se foi uma coisa mais imediata, ou se foi para uma coisa planejada, aquilo ali é uma história. É uma história muito sensível, aquilo ali é uma micro-história, e é essa micro-história que está gerando aquela venda. É uma pessoa real que tem nome, que tem ou teve pai e mãe, que tem ou teve, ou talvez nunca vai ter, mas tem a chance de ter relacionamentos com pessoas, companheiros, companheiras, que tem uma família, que está numa casa, que está fazendo um esforço de compra. Isso não é só um jeito bonito de falar do negócio, não. É concreto, é real. E é real por quê? Cuidar de 100 mil pessoas e entender que são 100 mil histórias muda muito o jogo de como que você vai fazer a construção de tráfego e a gestão desse tráfego. Eu estou vendo numericamente listas menores, por exemplo, uma lista de 5 mil pessoas, converter, por exemplo, 12%. Se você tem 5 mil pessoas convertendo a 12%, você tem mais de 500 pessoas, né, por volta de 600 pessoas convertendo. Se você tem uma lista de 1.000 pessoas, convertendo 12%, 15%, você tem 150 pessoas convertendo. E essas pessoas que convertem, quando a gente tem mais controle da lista, quando você está num webinário e que você conhece as pessoas, que você conversa com elas, quando você cria anúncios de remarketing segmentados para uma lista menor, que você sabe exatamente o comportamento daquela lista, porque ela viu o vídeo 1, 2 e 3. Vocês estão acompanhando os nossos conteúdos, vocês sabem que eu tenho conteúdo que é mais técnico, que eu falo um pouco mais sobre, sei lá, coisas mais técnicas de mercado, tem conteúdos mais gerais, eu ia falar genéricos, mas não tem nada de genérico, são sempre gerais, ou conteúdos mais focados em notícia. Eu estou fazendo isso de um jeito muito perspicaz, tem um sentido. Essa live está sendo desse jeito, não está sendo com PowerPoint, porque tem um sentido, eu tenho um planejamento do porquê. E quem engaja com esse tipo de live, eu sei um pouco mais, porque pelo tipo de assunto que eu estou falando, não é todo mundo que tem a sensibilidade e o raciocínio de negócio para poder entender a profundidade do que a gente está falando. Se você está aqui, você com certeza é uma pessoa diferente, que está acompanhando esse raciocínio de um jeito diferente. E aí, se eu pego essa live que vocês estão vendo agora, e eu transformo ela num vídeo e impulsiono, eu sei que quem assistir essa live até o final tem um determinado raciocínio, se aproxima de um determinado raciocínio que eu estou trabalhando. E se eu for fazer um remarketing para quem for ver esse vídeo aqui, com certeza eu preciso de cuidar dessas histórias. Quem está aqui está compartilhando de uma certa história que eu estou contando, que tem a ver com gestão de listas, que tem a ver com como você vai criar o raciocínio de estratégia de tráfego. E isso muda muito o jogo, tanto de você planejar fazer o seu tráfego, para você descomplicar ele, quanto também muda o jogo de como que você, de fato, está botando a mão na massa e criando suas campanhas. Não dá para pensar só em tamanho de lista, não dá para poder pensar só em tamanho de lista, sendo que o que de fato a gente precisa é cuidar das histórias que estão por trás das listas. Então, se você tem uma lista de 100 e-mails, se você tem uma lista de 1.000, se você tem uma lista de 500 mil e-mails, como eu já ajudei a construir, já fiz, né, no currículo, já consegui fazer isso aí, o importante é quão bem você escala a sua capacidade de contar
e de ouvir essas histórias, porque também não é só contar. O que eu quero dizer com isso na prática? Não é só você criar anúncios de captura para entregar uma isca e você forçar um webinar, uma página de venda, uma sequência de lançamentos como do Fórmula. Não é isso. É você também escutar o que essas 100 mil pessoas estão querendo te dizer quando elas entram na sua lista ou quando elas pegam um conteúdo, quando elas veem certo vídeo. E conseguir conduzir essas pessoas numa espécie de dança, numa conversa qualificada, para que a história coletiva que a gente está construindo juntos tenha sentido. Agora, nesse exato momento, tem 8 pessoas. Já teve um pouco mais, um pouco menos. Já teve live minha que mais pessoas assistiram, outras menos. Mas essas 8 pessoas que estão aqui agora, elas compartilham e a gente está co-criando juntos, eu e você, que está assistindo agora, a gente está co-criando essa história agora, de tamanho de gestão de lista. E é fundamental que a gente preste atenção nessas micro-histórias que a gente está criando para a gente não pisar no pé da nossa audiência. Se é uma metáfora de dança, para a gente não trombar no meio do salão. E eu sinto dizer, mas o mercado inteiro está trombando no meio do salão. O mercado inteiro está sonhando em ver uma lista de 100 mil e-mails besuntado em óleo numa noite quente de verão, para poder ter loucuras e Black Friday, tráfego e bota dinheiro, mas não está entendendo que muitas vezes a gente está perdendo a mão das histórias. O mercado aceitou que 1% de conversão é uma métrica muito boa, quando na verdade eu tenho visto para listas grandes conversões muito menores, conversões de 0,59, tenho visto aqui em alguns trabalhos, a gente procura pede ajuda, ou até menos. Sendo que, quanto maior a conversão, mais pertinente é a história que você está contando para a audiência. Então, o que a gente deveria perseguir não é em si o tamanho da lista. A gente deveria perseguir quão bem a gente está escutando as histórias daquela lista e contando histórias que interessam para aquela lista, para, de fato, a gente ter um trabalho que seja viável, escalável. Uma lista que me gera... Se a lista tem, vamos colocar aí, 5 mil contatos, como eu tinha falado, e essa lista de 5 mil contatos, ela me gera 10% de conversão, eu consigo falar com vocês que eu consigo escalar essa lista talvez para mais de 200 mil contatos. Uma lista pequena, que tenha de fato uma conversão alta, ela mostra que a história está afinada, que está bem contada. E aí você consegue escalar seu tráfego. E como é que a gente melhora a contação de história ou a escuta das histórias da audiência? Aí tem uma parte que é um jogo mais operacional, que vai envolver você saber jogar o jogo técnico, por exemplo, configurar um bom chatbot, por exemplo, um ManyChat, uma sequência interessante de engajamento, você saber criar uma live que seja interessante, saber comprar tráfego em plataformas diferentes, para poder atingir públicos em momentos diferentes. Tem uma parte que é tática, que é saber o que fazer quando alguma coisa acontece com a audiência. Por exemplo, vamos supor que alguém faz um comentário aqui que eu não estou prevendo. E aqui, fala um comentário agora, doidão. Eu tenho que tomar uma ação tática quando eu recebo um comentário doidão para poder saber lidar com ela. Se você recebe um feedback muito negativo em uma campanha de anúncios que você subiu no Facebook, você tem que saber o que fazer taticamente. Mas tem um aspecto que é a concepção da sua estratégia de tráfego. Tem que ser voltada pelas histórias e não só pelos números. Porque só os números não conseguem sustentar uma escalada de tráfego. Ponto. É isso. E aí, o Marcelo Castro ele pergunta assim, você está falando de criar cópias específicas para avatares específicos? Estou falando de criar cópias específicas, mas mais do que isso. Porque não é só uma questão de você personalizar a conversa para um avatar específico. É uma questão de você ter um domínio tão grande da composição daquela lista que você conseguiu fazer uma curadoria das pessoas que estão naquela lista que faz sentido para elas. Eu vejo que é um erro fatal que muita gente está cometendo quando quer fazer uma gestão de tráfego mais escalada, que é de tentar, beleza, personalizar as copies para os avatares, para as personas, mas as pessoas acabam criando um ruído, acabam não percebendo que a lista é muito viva, são pessoas de fato. E o que está acontecendo no mundo de fora está refletindo naquela lista. Então, o jeito de construir listas mudou. Não basta você tentar fazer uma oferta genérica para todo mundo
Mas não é só fazer cópias específicas para pessoas específicas. É ter a sensibilidade de você criar um mecanismo de adaptação constante da forma que você está conduzindo a gestão da lista. É você, de fato, ler os e-mails que a lista está te mandando de resposta. É você criar momentos na hora que você está gerando tráfego que a própria lista se qualifica. É quando você vai fazer a oferta, em vez de você fazer a oferta para 100 mil pessoas, você fazer uma pergunta, escutar a resposta, e para quem levantar a mão, você fazer a oferta. Envolve estratégias como a do Lavesky, que o pessoal conhece como ESC, que é uma metodologia de perguntas para a lista que funciona muito bem, mas é mais do que isso, é mais profundo. Envolve a gente criar uma conversa verdadeira com uma lista, não importa se ela tem 1.000, 5.000 ou 100.000 contatos. E essa conversa se reflete nos anúncios, reflete como que você vai fazer as segmentações depois, reflete por tudo quanto é lado na sua estratégia de tráfego. Microhistórias seriam isso. Eu estou falando exatamente. Boa tarde, Júnior. Tudo bem? Bom, pessoal, esse é o contexto dessa live de hoje. Ela parece ser meio doidona, mas ela é extremamente importante porque eu estou vendo que o mercado quase que inteiro está errando isso. Não está escutando as microhistórias, está prestando atenção mais nos números, em metas numéricas de tráfego, e menos no que o feedback que as histórias estão gerando. E para não ficar parecendo que eu sou assim, um cara meio esotérico, que não tem nada disso, eu sou meio quadrado, conservador, meio chato, eu não estou falando de microhistória no sentido vago, não. Estou falando assim, de valor que você gerou para a audiência e o que isso converteu em resultado. Se você está perseguindo de forma genérica essa audiência, com certeza você não está prestando atenção na história que ela está te contando. O que acontece com a gente quando a gente está iniciando o relacionamento com uma pessoa e está naquela fase de se conhecer e a pessoa vai contar da infância, vai contar do pai e da mãe, e a gente não presta atenção. O relacionamento vai para frente? Não tem como ir para frente. É disso que eu estou falando. A audiência está dando feedback constante. Está dando feedback constante. Olha para os seus anúncios. Eu desafio. Quem tem campanha no Facebook agora rolando, vai lá no dashboard, no BM, no gerenciador de negócios, e olha a relevância dos anúncios. E se você tiver uma campanha de monetização que tá jogando para uma oferta que vende, olha não só a relevância, mas olhe também o teu retorno, o tanto que você está vendendo com relação à relevância. Você vai reparar que tem uma correlação muito próxima de quanto maior a relevância, maior as vendas, por quê? Indica que você está escutando a audiência. Eu estou falando de coisas muito práticas, de verdade, práticas mesmo. E eu quero muito ajudar quem está acompanhando o nosso trabalho aqui na Odisseia, quem está aí, que acompanha meu trabalho, conhece meu trabalho de bastidores, a começar a afinar os ponteiros de tudo quanto é lado, porque isso não é só porque eu quero ajudar, porque eu sou bonzinho. Eu tenho realmente vontade de ajudar as pessoas que precisam saber disso. Mas é também pelo benefício do próprio mercado inteiro. Se o mercado não entender isso e saber como operacionalizar isso na prática, acaba que o próprio mercado vai queimar essa forma de fazer tráfego que já tem mudado muito, né? Bom, pessoal, eu vou deixar aí os últimos 2, 3 minutinhos para perguntas. Se você tem perguntas, já vai escrevendo, porque eu vou encerrar a live a qualquer momento. Eu estou me preparando, porque eu tenho que gravar mais conteúdos, tem coisas que eu estou fazendo aqui para a aula inaugural do curso aí, que vai ser às 20 horas, né? Eu estou com uns alunos incríveis, estou muito feliz aí com a turma que se formou, essa turma semente. Se você não se inscreveu, tem um webinário novo aí na quinta-feira que eu vou fazer, que chama O Erro do Tráfego. E esse aqui é uma parte desse erro, mas não é a parte principal. Depois eu vou explicar para vocês o que é o erro do tráfego. É muito interessante esse webinário. É quinta-feira agora às 20 horas. Fica atento que eu vou postar, tá na fanpage amanhã, aí você vai poder se inscrever. Estou muito animado também com esse webinário que está sendo feito. E aí eu vou agora responder as últimas perguntas. Marcelo Castro falou, mas como fazer isso? A primeira coisa, Marcelo, vou te dar 3 ações que você pode implementar imediatas. Primeira coisa, literalmente pergunta para sua audiência. Pergunta o que está acontecendo com ela, como é que ela está precisando. Exemplo, se você está no nicho de imóveis, em vez de você só mandar uma oferta ou você mandar um conteúdo genérico, vai para o corpo a corpo. Seleciona, por exemplo, você tem uma lista de 1.000 pessoas e você segmentou ela para um determinado tipo de persona. Separa umas 10 a 20, liga para elas e realmente bate um papo com elas, para você poder saber o que está acontecendo na vida delas agora.
É surpreendente como que as pessoas vão mudando ao longo dos meses, dos anos. E a gente trata a mesma lista do mesmo jeito que a gente tratava 1, 2, 3, 5 anos atrás. Então a primeira coisa é essa, é você de fato perguntar para ela o que está acontecendo. Segunda coisa é o seguinte, em todo momento que ela levantar a mão, você responde e escuta. Exemplo, você acabou de me fazer uma pergunta, mas como fazer isso? Se você vê que alguém faz uma pergunta para você, você tem que responder como eu estou te fazendo. Eu estou te dando uma meta-resposta, estou te dando uma resposta só para a pergunta, usando a sua pergunta como meio. O que eu quero dizer com isso? A nossa audiência o tempo todo está dando sinais para a gente. Se você faz um anúncio, você está rodando ele para 1 milhão de pessoas, você colocou R$1.000 nesse anúncio e você teve só 3 curtidas, esse 1 milhão de pessoas está te respondendo. Está uma merda o anúncio. Então é a escuta. A gente está escutando muito mal a nossa audiência nas nossas campanhas. Tem que escutar. E a terceira coisa para ser bem prático, é você criar canais em que a audiência possa levantar a mão de uma maneira mais fácil. Exemplo, se você faz uma campanha que só compra e-mail, mas você nunca lê os e-mails que você recebe, você não está tornando mais fácil escutar a audiência, está tornando mais difícil. Você vai fazer uma aquisição de leads, de repente é mais fácil, é melhor nesse cenário que eu estou colocando aqui, você criar uma campanha de aquisição de leads via mini chat para um chatbot, para você conseguir interagir com a pessoa, do que você só fazer broadcast. Por que lançamentos meteóricos usando o WhatsApp está funcionando tão bem? Porque as pessoas se sentem mais escutadas. O WhatsApp é um lugar que é de mais de escuta. E olha só, os lançamentos geralmente estão indo bem aqueles que não estão usando broadcast só, que estão trabalhando também com... Não é só a lista de transmissão, que estão usando grupos mesmo, que as pessoas podem interagir. Isso é um sinal muito forte. Então, não é só também a escolha do canal, Marcelão, mas também o como você está fazendo essa escuta, né, nesses exemplos que eu estou dando. Né? Como fazer essas perguntas e respostas por anúncio? Você pode fazer literalmente perguntas no anúncio, anunciar perguntas. A gente pensa que anúncio é só uma mensagem de conversão, né? E a gente esquece que, mesmo uma mensagem de conversão, ela pode ser de várias formas. A conversão ela não precisa ser necessariamente uma conversão, vamos dizer assim, de comprar algo ou de baixar algo. A conversão pode ser uma resposta. Depois você me fala qual é o seu nicho, que eu vou te dar umas ideias mais específicas, para não ficar aleatório. Eu vou falar como é que eu tenho feito. Como é que eu tenho feito? Eu estou rodando uma campanha, que eu não sei se vocês vocês já viram, talvez sim, talvez não, vou postar o link para vocês aqui, tá? O que é essa campanha? É uma campanha, como eu não estou usando o programa que eu faço para transmissão, estou usando aqui o próprio transmissão direta, não consegui compartilhar a tela, senão eu compartilharia. Mas quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada nesse link que eu postei, que é o teste do tráfego. O que eu estou querendo com isso? Eu estou desenvolvendo um produto novo, que é a menina dos meus olhos agora, que é o tráfego descomplicado, e é um produto voltado para quem quer descomplicar o tráfego. E aí, nesse produto, eu tenho 3 figuras que eu converso com elas. O empreendedor digital, a pessoa que está, né, que é a idealizadora do negócio, o gestor de audiência, ou gestora de audiência, que faz o relacionamento com a audiência, e a pessoa que é a operadora do tráfego. Pode ser uma pessoa só fazendo os 3, ou pode ser mais de uma pessoa. E aí, eu estou perguntando para a minha audiência, através de anúncios, como é que é, quem faz o tráfego dela? Quem cuida do seu tráfego? É literalmente isso. E aí o teste, quando a pessoa responde, ela me dá essas informações. Eu ajudo ela com mais clareza, eu ajudo ela a entender se tem alguma coisa de errado ou se tem algum problema, e em troca ela me dá essas informações quando ela responde o teste. Então é uma maneira de fazer. E aí, Juliano, bem-vindo, agora que eu vi que o Juliano entrou também. Juliano, 20 horas tem aula no curso, hein? Aula inaugural. Bota na agenda aí. E a Jéssica complementou uma coisa que até o descadastramento diz muito também. Com certeza, se você tem gente descadastrando a sua lista, não é necessariamente um mau sinal. É claro que significa que a lista está perdendo número e perdendo performance, mas significa também que você está afinando a comunicação com algumas pessoas e não com outras. Por exemplo, eu tenho trabalhado cada vez mais de uma maneira ética com marketing digital, pensando em alta performance, em escala de negócio, pensando em inteligência de negócios digitais, mas com uma pegada bem xiita em termos éticas, de valor. Tem muita gente que não está querendo escutar isso. Tem muita gente que descadastra da minha lista porque não está afim desse tipo de pegada. A pessoa está querendo mais o 6 em 7, o 7 em 7 e por aí vai, sem muito julgamento moral.
Não é o caso. Eu realmente penso que a gente tem que trabalhar com uma certa perspectiva. Até por malandragem. Para você ter mais resultados, você tem que realmente trabalhar de um jeito mais correto. E aí, quando você faz isso, você não vai agradar todo mundo, né? E o descadastramento, quando é feito depois de uma ação forte de posicionamento do que você está querendo fazer, ele significa que você está ficando com uma lista mais responsiva e você está tirando gente que estava só preenchendo ali, mas que não seria ativada pelas suas mensagens. Depois de ligar, como escalar isso com um volume de 10 mil pessoas, por exemplo? Você tem que entender que você tem duas maneiras de se escalar. Vamos supor que você tem 1000 pessoas, que você faz esse trabalho de entender melhor o que elas estão pensando. E aí você quer escalar para 10 mil pessoas. Tem duas formas de fazer isso. Ou você vai atrair pessoas diferentes para poder complementar essa lista, e aí você tem que começar do zero com essas pessoas diferentes, ou você vai tentar achar mais 9 mil pessoas muito próximas dessas 1000 que você já conseguiu afinar a conversa. Aí, você tem que avaliar se o nicho que você está permite isso. Tem muita gente que às vezes está em nichos que não permitem fazer essa escolha tática. Eu não posso dar nomes de forma alguma por questão de ética profissional, mas eu estou envolvido num projeto muito bacana, com pessoas incríveis, mas que o projeto ele tem uma limitação de mercado-alvo, de por volta aí de umas 60 mil pessoas. Tem uma limitação de mercado-alvo. E por mais que você queira escalar a lista, essa limitação vai dar um certo teto. Então você não consegue escalar ela só com pessoas iguais às que você queria originalmente. Para você escalar mais, você tem que começar a pegar pessoas que são de um perfil ligeiramente diferente e manter uma conversa significativa com as duas pessoas. Então, a maneira de se escalar para 10 mil pessoas, como o Marcelo perguntou, é você entender que esse processo ele é constante. Não tem como você não fazer esse processo de forma recorrente. E você tem que entender que não é mágico também. É muito fácil bater meta de tráfego, em termos de volume de leads, volume de cliente. É muito fácil. O difícil é trabalhar a meta de conversão, quando você aumenta. E como é que aumenta a conversão? Mantendo a história interessante para as 10 mil pessoas. Assim como a história era interessante para 1000, você tem que manter ela interessante para as 10 mil. Então, adaptar ou morrer. Só é viável escala se você continuar adaptando. Todas as pessoas que eu conheço que têm trabalhos de escala grande, que estão com uma grande escala, continuam adaptando constantemente a microhistória da audiência. Né? Bem-vindo aí, Rodrigo Losso. Tudo bem, meu amigo? Tranquilão? O Marcelo está no nicho de emagrecimento. Perfeito. O nicho de emagrecimento é um bom exemplo de como é que essa história modifica. A história de cada pessoa que quer emagrecer é completamente diferente. E aí, se você trata com todo mundo que quer emagrecer só do ponto de vista, por exemplo, da vaidade, com a questão de autoestima para relacionamento, você pode perder completamente o ritmo da audiência. Então, tem que ter uma afinação muito grande de quem você quer atrair. Né? É fundamental isso. Gente, eu falei que era 3 minutos, acabei que eu rendi bem mais, rendi uns 10. Então, tá na hora de terminar. Se você gostou dessa live, curta. Não deixe de curtir, porque é importante para as lives que elas sejam curtidas, que elas circulam com mais gente. Tem muita gente que está entrando em contato comigo agora e que comenta que foi através de uma live. Então, se você gostou dessa live, você viu que ela gerou valor, compartilha ela para as pessoas que te seguem, porque isso vai fazer muita diferença para pessoas que às vezes estão precisando desses conteúdos e a gente acaba não encontrando no mercado. Eu tenho um compromisso com vocês, que é o seguinte, o gatilho mental da verdade. Eu sempre vou falar da realidade. Eu não vou falar com vocês de coisas que eu não vivi ou que eu não estou fazendo. Então, peço também esse voto de vocês compartilharem, porque eu quero realmente mobilizar o máximo de pessoas possíveis para a gente juntos fazer essa transformação. E esse mercado ele realmente precisa de uma reflexão, de uma mudança. E tá vindo a tempestade. Eu não vou falar de tempestade nessa live. É gatilho mesmo de antecipação? Mas eu já tenho falado disso em outros lives. O que é a tempestade? É uma mudança completa da maneira de trabalhar com marketing digital, em função de coisas concretas que estão acontecendo, de ferramentas novas, de decadência do Facebook, está mudando tudo. E eu preciso que as pessoas que fiquem nesse mercado, comigo, quem está comigo, vocês estão comigo, eu estou com vocês, a gente que fica junto nesse mercado, mude a maneira de trabalhar de um jeito bem diferente e vai dar muito mais escala. E é isso que eu preciso da ajuda de vocês. Divulgar aí essa live, divulgar esses conteúdos aí,
para a gente conseguir criar uma massa crítica de pessoas que já estão entendendo como que joga o jogo de um jeito que é sustentável e escalável. É até por malandragem, é até para a gente poder fazer mais dinheiro, porque quando tem valor real, o dinheiro é só uma questão de realocação de recursos. É fácil, eu aprendi isso com um grande amigo meu, sócio, Ericão. Tem um tempo que a gente está trabalhando junto, é um cara incrível e um empresário serial, e eu vi isso. Gente de bilhões, só tem bilhões porque entende esse jogo, tá? Conto com vocês, pessoal. Um forte abraço. Gostou da live? Acompanha. Toda segunda-feira, por volta de 2 e pouquinho, a gente inicia, tá? Um abração, pessoal, e tchau. E para quem é aluno do Tráfego Descomplicado, 20 horas inicia nossa aula inaugural. Um abração, pessoal.